O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Bom dia, crianças! Que alegria estar com vocês novamente. Quem aqui está amando a série da Páscoa? Eu tô amando! Essas são histórias lindas que a tia ama ouvir, ama contar, porque fala do amor de Jesus e de tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz. Crianças, espero que vocês estejam assistindo, que vocês estejam compartilhando e que essas mensagens fiquem gravadas no coração de vocês. Vamos fazer uma oração para dar início à nossa aula? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. Eu clamo a Ti por cada criança, Senhor, cada pai, cada mãe, cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essa história, Senhor. Que eles sejam tocados por essa mensagem, Senhor. Que o Senhor fale aos seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, nosso versículo de hoje diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Jesus deixou exemplos lindos na Bíblia, de coisas que nós devemos fazer hoje. Nós precisamos parecer com Jesus, né? A partir do momento que nós recebemos Jesus no nosso coração, nós precisamos parecer com Jesus. E aí esse versículo diz assim, então: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Leiam esse versículo em casa, decorem e lembrem sempre que nós devemos seguir os exemplos que Jesus nos deu. Crianças, na aula passada vocês aprenderam com a tia Lê o início da ceia, né? Quando Jesus fala para os seus discípulos para eles procurarem um homem com um cântaro. E a tia Lê fez uma aplicação muito especial, porque Jesus pediu que os discípulos procurassem alguém que fosse diferente. Não era comum que os homens andassem com cântaro, né? Não era uma tarefa que eles eram responsáveis. E Jesus pediu que eles procurassem um homem diferente. Jesus quer que nós, crianças, sejamos diferentes. Quer que nós nos destaquemos onde nós estivermos.
O comum, crianças, é que as pessoas olhem para nós e falem assim: nossa, olha lá, aquela criança, ela é diferente. Aquela criança obedece a mamãe, aquela criança faz a tarefa direitinho, nós precisamos ser diferentes, assim como aquele homem do cântaro. E hoje nós vamos ver a continuidade dessa história maravilhosa. Essa história, crianças, enche meu coração de alegria, porque é a última ceia que Jesus estava com seus discípulos. E Jesus, ele estava ali em ato de profundo amor. Jesus amava os seus discípulos. Ele não queria se separar de seus discípulos. Essa história está em João, no capítulo 13, a partir do versículo 1, crianças, se vocês quiserem ler em casa depois, tá bom? Está na Bíblia. Jesus, então, crianças, se sentou com seus discípulos naquela mesa e eles foram cear. Jesus estava triste, seu coração estava triste. Ele não queria se separar de seus amigos. Jesus sabia tudo aquilo que ele ia passar. Jesus sabia que ele ia ser crucificado e que ele ia carregar o nosso pecado ali na cruz. Mas Jesus então queria comemorar com os discípulos a última ceia. E a Bíblia conta, crianças, que Jesus pegou o pão, ele abençoou e ele o partiu e deu aos discípulos. E Jesus disse assim: quando vocês cearem, vocês vão partir o pão e lembrar que esse é o meu corpo, que eu estou dando por vocês. É o meu corpo que vai ser sacrificado em favor de vocês. Ele pegou também o vinho, crianças, e ele disse assim: quando vocês cearem, vocês vão lembrar que esse vinho, ele simboliza o meu sangue, que eu estou derramando na cruz, para que vocês tenham perdão dos seus pecados. Então Jesus estava ensinando eles que todas as vezes que eles ceassem, eles iam lembrar do sangue que Jesus derramou na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Sabe, crianças, eles estavam ali ceando e Jesus deu uma grande lição aos discípulos. Ali Jesus ensinou muitas coisas. E naquela época, crianças, era muito comum que as pessoas tivessem escravos. E os escravos, eles tinham uma função muito importante quando chegava uma visita. Os escravos eram responsáveis por lavar os pés das visitas. Porque naquela época, as pessoas andavam de sandália, era tudo terra. Então, quando a visita chegava, ela estava com os pés sujos. Então, o escravo, ele já lavava logo na chegada da visita, ele lavava os pés e secava. E Jesus, então, enquanto eles estavam ceando, Jesus se levantou e teve um ato muito importante. E ele deu um ensinamento muito importante para os seus discípulos. Então, crianças, Jesus tirou o seu manto, né? Ele saiu daquela mesa onde eles estavam ceando. Ele tirou o seu manto, ele pegou uma toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro ficou muito assustado. Pedro falou: meu Jesus, o meu mestre, não, o Senhor não vai lavar meus pés sujos de terra. Mas Jesus falou para Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro disse assim: não, mestre, então lava também minha cabeça, lava tudo. Jesus falou: não, não precisa. Para esse ensinamento aqui, eu preciso lavar só os seus pés. E aí Jesus então lavou os pés dos seus discípulos. E ele disse assim: assim como eu, sendo mestre, estou lavando os pés de vocês, vocês precisam fazer assim também pelas outras pessoas. Jesus estava nos ensinando, crianças, que nós precisamos servir o nosso próximo. Nós precisamos ajudar o nosso próximo. Assim como ele fez, ele era um mestre, o Filho de Deus. E ele tirou o seu manto, se fez como um escravo, como um servo e lavou os pés dos seus discípulos. Sabem, crianças, nessa caminhada da vida, muitas vezes nós sujamos os nossos pés. Andamos por lugares que não devíamos andar, fazemos coisas que não devíamos fazer. E essas coisas do mundo que nós andamos
vão sujando os nossos pés. Isso é simbólico. Não é sujar o nosso pé de verdade, é o pecado que suja o nosso coração. E Jesus, Ele pode limpar o nosso coração de todo o pecado. E nós precisamos dos nossos amigos, dos nossos irmãos, porque quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós falamos do nosso pecado, o Senhor pode nos perdoar, pode nos limpar. E nós então, como filhos de Deus, nós precisamos estar dispostos a servir as pessoas, a ouvir as pessoas e a orientá-las, a ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus, sobre o seu amor, sobre tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Nós estamos aqui, crianças, com um propósito, o propósito de servir ao nosso irmão, servir aqueles que estão próximos de nós, a nossa família, assim como Jesus nos ensinou. Assim como Jesus nos ensinou, Jesus fala assim: aquele que me ama, faz, obedece aquilo que eu ensinei, aquilo que eu mandei. E nós amamos o Senhor Jesus, então nós precisamos obedecê-lo. Jesus ali tirou o seu manto e se colocou na posição de servo. Jesus estava ensinando algo muito importante aos seus discípulos, ensinando eles a servir ao próximo. Depois que Jesus terminou, crianças, de lavar os pés de todos os seus discípulos, eles voltaram para a mesa para terminar de cear. Então, crianças, depois que Jesus terminou de lavar os pés dos seus discípulos, eles voltaram para a mesa. E aí Jesus disse assim: sabe, aquele que come comigo é o que vai me trair. E as pessoas ficaram assustadas, os discípulos ficaram assustados. Eles falaram: será que sou eu? Será que eu vou trair o mestre? Pedro falou assim: não, Senhor, jamais. Eu estou pronto para ir onde o Senhor tiver que ir. Eu não vou nunca, jamais te trair. E Jesus disse para Pedro: ah, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus estava dizendo: Pedro, você não está pronto. Você não está pronto para passar por aquilo que eu vou passar, pela dor que eu vou passar. Você ainda vai me negar 3 vezes. E os discípulos ficaram todos se perguntando: quem será que é o traidor? Quem vai trair o mestre? E João, que estava bem pertinho de Jesus, falou assim: mestre, quem vai trair? Jesus então molhou o pão, pegou um daquele pão que ele tinha servido os discípulos, molhou o pão na água e deu a Judas. Ele deu a Judas e disse assim: o que você tiver que fazer, faça agora. E naquele momento Satanás entrou no coração de Judas e Judas saiu da mesa. Judas saiu dali e foi então trair Jesus. Judas, crianças, andou com Jesus, aprendeu com Jesus, viu Jesus curar tantas pessoas, viu Jesus ressuscitar mortos, mas ele tinha um coração preso pelo pecado e ele era preso ao dinheiro. E Judas então saiu e foi trair Jesus. Que tristeza, crianças. Jesus ia ser entregue para ser morto. Ele ia ser morto pelo meu pecado e pelo seu pecado. Na semana que vem nós vamos continuar com essa história. Eu espero que você guarde isso no coração. Essa foi a última ceia, o último momento que Jesus teve com seus discípulos. E em João, se vocês pedirem para a mamãe e o papai lerem em casa, depois do capítulo 13, Jesus ensina muitas outras coisas. Ele vai falar da videira, ele vai falar do bom pastor. Então Jesus ensina muitas coisas para os discípulos, porque ele sabe que ele está indo morrer. Crianças, o coração de Judas estava preso. Ele saiu daquela mesa e foi trair Jesus, porque o coração dele estava preso no dinheiro. A Bíblia conta, crianças, que Judas roubava também o dinheiro das ofertas. Então o coração dele era preso ao dinheiro. Sabe, crianças, muitas pessoas hoje têm o coração preso. Preso ao dinheiro, preso à fama, preso a jogos, preso a vídeos que não são bons, preso a palavras que não são boas, preso à desobediência, coração preso à bebida,
as drogas. Muitas pessoas hoje, crianças, têm o coração preso. E sabem, o único que pode libertar o nosso coração é Jesus. Jesus, ele tem a chave para libertar o nosso coração. Mas Jesus, ele é bom, ele é amor. E ele não vai invadir o nosso coração. Ele não vai pegar essa chave e abrir o nosso coração à força. Para que ele nos liberte, crianças, é necessário que nós entreguemos o nosso coração a ele. É necessário que a gente faça uma oração dizendo: Jesus, eu reconheço que sou pecador e eu quero, Senhor, que o Senhor venha morar no meu coração. E aí então Jesus vai pegar a chave, crianças, e vai abrir o coração. Ele vai tirar as correntes, o cadeado, e vai libertar o nosso coração do pecado. Jesus é o único que pode libertar o nosso coração do pecado. Mas para isso é preciso pedir. Para isso é preciso pedir que Jesus venha fazer morada no nosso coração. Se você ainda não fez isso, criança, faça. Vá no seu quarto ou aí onde você está mesmo assistindo esse vídeo. Ore e fale: Senhor, meu coração está preso na desobediência, preso no pecado. E eu quero que o Senhor entre no meu coração, que o Senhor faça morada no meu coração, porque eu reconheço que só o Senhor pode me libertar. E Jesus, crianças, ele vai fazer morada no seu coração. E ele vai transformar o seu coração de pedra, coração com pecado, um coração igual ao de Jesus, um coração disposto a obedecer, um coração manso, um coração de amor, crianças. Jesus é o único que pode libertar o nosso coração. Eu espero que essa palavra fique guardada no coração de vocês. Os ensinamentos de hoje, que Jesus nos ensinou a servir, que Jesus nos disse, através do versículo que nós aprendemos hoje, que assim como ele fez, nós devemos fazer, e que Jesus é o único que pode libertar o nosso coração do pecado. Que Deus abençoe você, criança. Queria fazer uma oração para finalizar. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, Pai, pelo teu cuidado. Muito obrigado por Jesus, Senhor, que veio, Senhor, a essa terra morrer por nós, derramar o seu sangue para que nós pudéssemos ter o nosso pecado perdoado, Senhor. Abençoa cada criança, cada família que está ouvindo essa história, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, faça, Senhor, transformações na vida dessas crianças, Senhor. Que eles possam compreender, Senhor, o teu amor, Pai. Que eles possam, Senhor, reconhecer que o Senhor é amor, que o Senhor é Senhor das nossas vidas, Senhor. Abençoa cada criança, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Crianças, nós nos vemos na próxima aula. Deus abençoe vocês. Um grande beijo.